Atenção emissoras para o toque de 5 segundos. O que é ilha de calor? Ilhas de calor é o nome que se dá a um fenômeno climático, que ocorre principalmente nas cidades com elevado grau de urbanização. Para entendermos melhor este fenômeno climático, podemos usar como exemplo a cidade de São Paulo, que é considerada uma ilha de calor. Como essa cidade tem grande concentração de asfalto, ruas e avenidas, e concreto, prédios, casas e outras construções, ela concentra mais calor. Como a Pamela havia falado sobre os fatores de São Paulo, eu vou falar sobre outros fatores que favorecem o aquecimento da temperatura. No caso são em São Paulo, pouca quantidade de verde, árvores e plantas e alto índice de poluição atmosférica que favorece a elevação da temperatura, fazendo com que a temperatura fique acima da média nos municípios da região. A umidade relativa do ar também fica baixa nessas áreas. Mas as ilhas de calor não causam apenas aumento da temperatura. O calor torna o ar mais quente e leve e, neste estado, ele é lançado na atmosfera, formando nuvens carregando tempestades. Isso explica porque, no caso da cidade de São Caetano, é a cidade com maior incidência de raios no país. Segundo um grupo lá de eletricidade doido lá da atmosférica, caem 12 raios por quilômetro quadrado nesse município. Quais são as causas? E as consequências? A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente, pois favorecem a intensificação do fenômeno do aquecimento global. De maneira geral, as ilhas de calor ocorrem nos centros de grandes cidades devido aos seguintes fatores: Elevada capacidade de absorção de calor de superfícies urbanas como asfalto, paredes de tijolos ou concreto, telhas de barro ou de amianto. Falta de áreas revertidas de vegetação, prejudicando o albedo, o poder refletor de determinada superfície. Quanto maior a vegetação, maior é o poder refletor, e logo levando a uma absorção de calor. Impermeabilização dos solos pelo calçamento e desvios da água por bueiros e galerias, que reproduz o processo de evaporação, assim não usando o calor e sim evaporando. Concentração de edifícios que interferem na circulação dos ventos. Poluição atmosférica que retém a radiação solar, causando o aquecimento da atmosfera, o efeito estufa. Utilização de energias pelos veículos, combustão interna, pelas residências e pelas indústrias, aumentando o aquecimento da atmosfera. Existem várias causas que explicam a formação de ilha de calor nas cidades, como por exemplo, poluição do ar com a interação das partículas de radiação e da poluição atmosférica. Ocorre alterações no balanço de energia e radiação e são associadas a criações de ilhas de calor. Isso acontece quando existe grande concentração de CO2 e metano na atmosfera. Fontes de calor: emissões de calor e umidade associadas à queima de combustíveis fósseis e uso de ar-condicionado, entre outras, podem contribuir muito para o maior aquecimento urbano. Redução das áreas verdes. A pequena parte de área vegetada em áreas fortemente urbanizadas diminui a extensão de superfícies de evaporação, lagos e rios, e de evotranspiração, parques, bosques, jardins. Assim, as atividades humanas alteram os microclimas urbanos e as condições de confronto ambiental das cidades. A impermeabilização dos solos devido à pavimentação e o desvio das águas por bueiros e galerias, o que reduz o processo da evaporação e evotranspiração urbana, diminuindo a umidade do ar, podendo produzir, então, uma ilha de calor. Os fatores agravantes são as construções de edifícios, pois dificulta a circulação do ar e a emissão de gases poluentes na atmosfera, que contribui para a intensificação do efeito estufa. Essas condições provocam o aquecimento atmosférico e criam a baixa pressão, caracterizando as ilhas de calor. Devido a esses fatores, o ar atmosférico na cidade é mais quente do que nas áreas que circundam essa cidade. Por exemplo, num campo de cultivo que situa-se nas redondezas de uma grande cidade, a absorção é de 75% de calor, enquanto no centro dessa cidade, a absorção do calor chega a significativos 98%. O nome Ilha de Calor dá-se pelo fato de uma cidade apresentar em seu centro uma taxa de calor muito alta, enquanto suas redondezas a taxa de calor é normal. Ou seja, o poder refletor de calor e suas redondezas é muito maior do que o centro dessa cidade.
Como evitar ilha de calor? Medidas que evitam a formação de ilhas de calor urbanas. Plantio de árvores em grandes quantidades nas grandes cidades. Criação de parques e preservação de áreas verdes. As copas das árvores protegem o solo da radiação solar intensa e influenciam as correntes de vento, o que ajuda a armazenar a temperatura e aumentar a umidade relativa Medidas do ar. para diminuir a poluição do ar, diminuição e controle da emissão de gases poluentes pelos veículos de controle de poluentes emitidos por indústria. Aprendido sobre Ilha de calor! Making off. 1, 2, 3 e já. O que é ilha de calor? Não, gente. Não foi não. Ai, véi. Desculpa, velho, porque ficou só É que eu olho pra cá. O que é ilha de calor? Não. Mariana. Eu odeio. Nossa! Tudo na minha boca já. O que é ilha de calor? Para, que merda! Não, Estevão, vai pra lá, vai. Que saco. A formação e a presença de ilha de calor no mundo são negativos para o meio ambiente. Para de rir, pô, meu! Eu tô rindo, Onde começa mesmo? Ah, tá. A formação e presença de ilhas de calor no mundo são negativas para o meio ambiente. Já tá rindo, já. Vai, tampa a boca! O corpo inteiro nessa. Aqui tem cocô! Isso. Ilha de calor! Só eu pulei! Você demora, véi! Que saco! Existem... Ai, esqueci.